E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou finalizando uma ferramenta, né, ela não está totalmente acabada, mas eu gostaria de mostrar para vocês o funcionamento dela. O funcionamento é muito simples. Você distribui uma série de pontos conhecidos, pontos anatômicos, né, na superfície do osso, do crânio. Aqui eu coloquei os 15 pontos. Parece que é muita coisa, mas na verdade alguns deles são simétricos, então você coloca de um lado e do outro. Parece que é muita coisa, mas não é. E alguns deles são ao centro, tá? São únicos. Bem, uma vez que você coloca esses pontos aqui, você vai até o botão Add Projection Lines, clica e ele vai projetar uma série de linhas a partir desses pontos. Tá? Isso aqui a gente levantou em cima de estudos estatísticos. As linhas que estão em verde são média e as linhas que estão em azul são projeções. Tá? Bem, por exemplo, aqui nós temos duas projeções que são basicamente a mesma coisa. São os limites das asas nasais. Às vezes você vai ter que fazer uma pequena movimentação por conta tem algum desvio do septo, alguma coisa nesse sentido. Então, pode ser que você precise fazer esse deslocamento, mas isso eu não vou entrar em detalhes porque a gente resolve, na maioria das vezes, com a própria deformação anatômica, que é uma outra coisa. Tá? Aqui é o tamanho dos olhos, né? Quando eles estão abertos, você tem a extensão total. Aqui você tem o centro da órbita, do globo ocular, perdão, o centro do globo ocular que não fica necessariamente no centro da órbita. E ele também faz duas projeções aqui, ó, essa e essa aqui. Tá? Essa aqui, que seria a projeção desse lado, e do outro lado também tem uma projeção. Aqui deu uma pequena diferença, mas na verdade isso não é a projeção do centro da órbita, é a projeção do deslocamento dela. Aqui eu preciso fazer uma pequena movimentação, mas é só na questão plástica, porque não seria necessário. O ponto que eu coloquei aqui já resolve, né, a questão do posicionamento lateral. Aqui o tamanho dos lábios, também é tudo por projeção, tanto esse quanto esse aqui. Esse aqui já é a base da asa, onde que ela vai ficar, beleza? E também a gente já fez algumas projeções aqui, baseado na média e na projeção de alguns espaços conhecidos. No caso aqui seria o limite, né, da abertura do nariz. Aqui os incisivos, pode ver que tem uma pequena diferença entre essas duas abordagens, tá? Que são abordagens uma a partir da glabela, outra a partir do násio. E aqui seria o tamanho da mandíbula, também duas abordagens. Uma delas foi precisa aqui, a outra também acabou sendo precisa. Então isso aqui é só um estudo que a gente está fazendo, como nós criamos esses pontos e temos a possibilidade de fazer outros testes, a gente já colocou também. Aqui, ó, linhas FMO, que elas passam frontalmente pelo gônio. Sempre tem um pequeno deslocamento, porque o ser humano ele é assimétrico, né? Mas na maioria das vezes coincide o FMO com o gônio. Assim como também muitas vezes coincide o centro, né, do globo ocular com o M2 aqui. Nesse caso não aconteceu, mas numa média assim, em geral, a maioria dos crânios, se você pegar no histograma, por exemplo, eles vão estar dentro desse contexto. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e habilitar a face para ver se alguma projeção ficou compatível. Vou habilitar a face e a gente vê aqui, deixa eu maximizar. Bom, primeira coisa, posicionamento da órbita, belezinha, tá ok. Parece que está um pouco abaixo aqui, mas é porque a maioria das pessoas olha um pouco para baixo, então fica deslocado. O centro aqui está belezinha também, né? Aqui, aqui. Os olhos está num tamanho bacaninho. A maioria dos olhos mais ou menos tem o mesmo tamanho, então né, aqui é fácil. A orelha é bem difícil, mas ó, aqui já ficou quase no tamanho certo. Inclusive ele consegue prever aonde que vai estar a orelha, que não necessariamente no plano de Frankfurt, que é o que a gente usa, ele não fica nas projeções que são feitas em desenho clássico, tá? O nariz ficou bem legal, ó. Essa projeção aqui ficou muito boa, que é a projeção... sim, essa é a melhor projeção que existe. É quando você utiliza os forames aqui infraorbitais e os caninos, tá? Os lábios também
ficaram muito bons a projeção. A gente não pode confundir com esse final aqui, ó, porque isso aqui, a boca mesmo, ela termina aqui, ó. Aqui ficou um pouquinho menor a projeção, mas ó, a boca termina ali, tá? Deu menos de 1 milímetro. Isso aqui são no tecido duro, tá? É o osso, então a gente não leva em consideração. Bom, olhando aqui então, a orelha ficou bacana, um lado e outro, vejo que são coisas individuais, né? São medições individuais, projeções individuais. A projeção dos olhos aqui ficou bem coerente uma com a outra. É sempre bom jogar mais de uma projeção, por quê? Porque pode ser que tenha uma compatibilidade entre elas, né? E às vezes uma meio que corrige a outra. Nesse caso, houve compatibilidade grande entre as duas. Parece que há uma diferença aqui, mas quando a gente centraliza, por exemplo aqui, ó, você vê que a diferença é muito pequena, né? Imperceptível. A base do nariz aqui deu certinho, ó, bateu ali. E isso aqui vai ser utilizado para quê? Desculpa, vai ser utilizado para fazer aproximações faciais forenses, tá? Para não dar tanto trabalho, porque antes eu tinha que fazer tudo isso manualmente. Apesar de simplificar já o estudo, sempre a gente tem uma dificuldade para ficar fazendo isso e meio que enche o saco depois de uns 10 que você faz, você não quer nem saber mais de fazer manualmente isso aqui. Beleza, pessoal? Então isso aqui já está disponível. Quem fizer a atualização do script na versão 2022.07.15b já vai ter essas ferramentas à sua disposição. Se tiver alguma dúvida, só entrar em contato. Uma outra coisa, olha que bacana isso aqui, ó. Ó, a projeção do olho, ó, terminou certinho. E pelo canino, o canino ficou mais à frente, certo? Então essa projeção aqui ela é bem boa, a média, né? Fechou certinho com o posicionamento do olho no eixo Y. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham apreciado. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!